A vida na sua realidade. Hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre a vida na realidade. E eu não vim aqui falar hoje sobre o irreal. Eu vim falar sobre o real que muitas pessoas vivem, mas que não postam. E muita gente vive. Hoje, eu quero falar para vocês, não daquela vida perfeita, de um sucesso instantâneo, de felicidade o tempo todo, nem daquela realidade bonita que aparece em vídeos de 30 segundos. Eu vim falar da vida real. Da vida que acontece quando a câmera desliga, quando o dinheiro falta, quando o emocional pesa, quando você sorri por educação, mas por dentro está muito cansado. Quando ninguém vê a luta que você trava dentro da própria mente, porque nós travamos uma luta dentro da nossa própria mente. Nós temos aquelas vozes que ficam falando na nossa mente, mas nós temos que pegar essas vozes e fazer com que elas se calem, não dar ouvido para elas, porque isso se torna um corpo de dor. E o que é o corpo de dor? É o sofrimento. Então nós temos que pegar esse sofrimento e dar um novo sentido a ele. Porque a verdade é que muita gente está em modo de sobrevivência. As pessoas não estão vivendo o real. As pessoas estão em modo de sobrevivência. Eu sobrevivo à minha dor. Eu sobrevivo à minha falta de dinheiro. Eu sobrevivo às minhas decepções. Eu não procuro olhar para dentro de mim e me curar. Vivemos numa geração que aprendeu a mostrar resultados, mas esconder dores. Todo mundo quer parecer forte. Todo mundo quer mostrar que venceu. Mas quase ninguém fala sobre o processo. Porque para você vencer, você tem que passar por um processo. Para você se curar, você tem que passar por um processo. Não é da noite do dia para o dia que nós vamos nos curar, que nós vamos vencer as nossas mazelas, e nós temos que aprender a olhar para as nossas sombras, porque tanto nós temos o lado bom, como nós temos também as nossas sombras. E é importante olharmos para as nossas sombras, porque quando a gente olha, aí nós vamos nos curando, nos libertando. Porque eu não quero mais viver daquela maneira. Eu vou me mudar, eu vou me esforçar, eu vou fazer o que for preciso quando eu quero. Mas eu tenho que querer. Ninguém posta o medo. Ninguém posta as noites sem dormir. Ninguém posta
a ansiedade da manhã seguinte. Ninguém posta a sensação de estar perdido, mesmo rodeado de pessoas. Às vezes você está rodeado de pessoas, mas essas pessoas não te preenchem, não te agregam. Falta alguma coisa. E o que falta está dentro de você. Então, de repente, quando você começa um processo, você pode achar estranho, porque pessoas vão sair da sua vida. Mas é para o seu mal? Não. É porque o tempo delas ali acabou. Você tem que mudar de ciclo para se curar e viver uma vida real, como ela é. Não adianta eu querer mostrar aqui para vocês o que eu não sou. Eu chegar aqui toda maquiada, linda, maravilhosa, se eu estou tendo uma alergia, que eu não posso usar maquiagem. Então, hoje, a minha realidade é essa. E sabe o que é mais triste? É que muitas pessoas começam a acreditar que elas estão quebradas, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu falei para vocês no vídeo anterior, eu cheguei no fundo do poço, mas eu estou me reerguendo, eu estou me reconstruindo. E isso é um processo. Eu tenho que passar por ele. E quando eu falo para vocês, eu estou me ouvindo também, porque eu também preciso me ouvir. Existe uma diferença enorme entre uma vida de internet e a vida na realidade. Na internet, as pessoas mostram momentos. Na realidade, elas vivem batalhas. Tem gente sorrindo e desmoronando. Tem gente ajudando os outros enquanto pede socorro. Porque eu também preciso. Tem gente forte, porque nunca teve a opção de fraquejar. A vida não é um filtro bonito. A vida real é acordar mesmo sem vontade. É continuar mesmo cansada ou cansado. É tentar mesmo depois de perder. É sobreviver a dias que pareciam impossíveis. É querer saber de uma coisa. Isso também é coragem. Coragem não é sentir dor. Coragem é sentir tudo e continuar. Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta também. E ela posta coisas bonitas. As conquistas. Mas ela teve com a filha uma doença que é incurável. E a menina ficou entre a vida e a morte. A menina está se recuperando, mas é uma doença autoimune. Então ela pode viver bem,
mas sempre em tratamento. Mas ela vai ficar o tempo todo postando isso? Não. Não fica. Ela postou, mas ela não fica só postando isso. Ela posta mais as conquistas dela. Mas por dentro, ela tá assim, como eu vou fazer com a minha filha? Uma menina tão jovem, de 18 anos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? Mas está no processo. A sociedade ensinou a gente a ter vergonha da vulnerabilidade. Como se chorar fosse fraqueza. Como se pedir ajuda fosse derrota. Como se recomeçar fosse humilhação. Mas não é. Recomeçar não é humilhação. Recomeçar é ter coragem de olhar e falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso recomeçar. E como eu vou recomeçar? Aí está dentro de mim. Aí eu jogo para o universo. Aí eu peço a ajuda de Deus. E vão vindo aí as curas. Talvez uma das maiores curas que nós precisamos é o perdão. E nós às vezes não estamos muito dispostos. Falamos que perdoamos, mas no fundo não. E nós perdoamos quando eu me liberto. Eu não me perdoo. Eu não perdoo para o outro, mas eu perdoo para mim, para me libertar. Se o outro não quer receber o perdão, esse é um problema dele. Mas eu preciso me libertar. Eu não posso viver carregando mágoas, rancores, porque isso me impede no meu momento de reconstrução. É fácil perdoar? Não, não é. Mas você tem que ter essa coragem. Quando você tem essa coragem, você se sente livre. Uma outra forma é pegar, tomar a mãe. Porque o nosso primeiro contato foi com a mãe. E ali, você ainda sem saber distinguir bem as coisas, lá naquela primeira infância, você pode ter ouvido coisas que pode ter te machucado. Talvez a tua mãe não tenha sido o que você esperava, como você queria. Mas ela te deu o que ela podia. E nos perdoar também. Porque às vezes nós nos sentimos culpados. E nós temos que nos perdoar. Porque a vida, ela não anda de marcha ré. Ela anda para frente. A vida não é o nosso passado. Ele já acabou. Nem o nosso futuro. Nós temos que viver no presente conscientemente. Então agora eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu estou no meu presente, totalmente no meu presente. E
com a minha consciência. Esse é um detalhe muito importante que nós temos que viver. Fracasso não é cair. Fracasso não é desistir de si mesmo. Tem pessoas aqui que perderam sonhos, perderam relacionamentos, perderam oportunidades e algumas perderam até a própria identidade, tentando agradar todo mundo. E mesmo assim, continuam aqui. Quando a gente tenta, quando a gente procura fazer tudo para os outros, nós esquecemos de nós. Então, quem sou eu? Quem é Silvia? Por alguns anos eu vivi assim. Eu não sabia mais quem era eu, porque eu vivia para agradar os outros. E quando eu decidi essa mudança, há 5 anos atrás, eu corri atrás de mim. Porque só eu poderia seguir o processo. Ninguém poderia fazer isso por mim. Isso já mostra uma força que talvez você não tenha percebido. Porque você continua aqui. Você tem percebido? Você não tenha percebido, talvez. A vida, na sua realidade, ela começa a viver para ser verdadeira. Quando você para de querer impressionar as pessoas. Eu não quero impressionar ninguém. Eu quero impressionar a mim mesma. E você começa a viver a sua realidade, o seu verdadeiro. Porque não existe paz em fingir. Chega uma hora em que a alma cansa de atuar. Porque nós colocamos um arquétipo em nós. E nós começamos a atuar. Nós não somos aquilo que nós estamos vivendo. Mas daí nós colocamos um arquétipo e da boazinha. Vou dar um exemplo da boazinha. E eu vou ser a boazinha para todo mundo. Eu vou fazer tudo para todo mundo. Mas não é assim que funciona. Tem que ter limites. E chega uma hora que você tem que tirar o arquétipo que você colocou, aquela máscara, e viver a sua vida. Ter coragem de vivê-la como ela é. E talvez o maior ato de coragem hoje seja simplesmente assumir. Eu estou me reconstruindo. Se reconstruir, porque construção exige quebrar certos padrões. Exige quebrar versões antigas. Exige
Aceitar perdas exige abandonar pessoas, culpas e até sonhos que já não cabem mais. Então eu tinha sonhos que hoje já não cabem mais na minha vida. Hoje eu já quero outra coisa. Aí algumas pessoas falam, ah, não tem personalidade. Tem sim, porque a personalidade é para quê? É para você mudar, sim. É para você ver uma vida de uma outra maneira que você via. Não é para descabelar, mas é para enxergar. Não só ver, enxergar. Eu preciso me mudar. Eu preciso ser uma outra pessoa, colocando limites onde não havia. Daí, você começa a aprender a se valorizar, a enxergar, a dar valor nas pequenas vitórias. Aprende que a paz vale mais do que a aparência. Aprende que a saúde mental importa. Ninguém não precisa provar nada para ninguém. A vida real não é sobre ser perfeito, é sobre ser humano. E talvez sua maior missão não seja parecer ser forte. Talvez seja mostrar para outras pessoas que elas também podem continuar. Assim é a vida. Assim é a nossa vida real. E nós vamos vivendo um dia de cada vez. Porque eu só tenho a certeza do hoje. Eu não tenho a certeza do amanhã. Nem do hoje inteiro eu tenho. Eu tenho do agora. Então eu tenho que viver esse momento meu agora. Não o amanhã. Não querendo ser aquela melhor do que as outras. Não competir. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você, da sua maneira, do seu jeito, você vai mostrando e você vai aí ajudando a quem quer. Quem não quer, não adianta. Você pode fazer 1000 coisas, porque quem não quer mudar, quem não quer se reconstruir, não adianta você insistir. Tem que ser a pessoa, quando ela sentir que a vida dela não é o que ela está vivendo, não é a máscara que ela está colocando, mas a vida dela é uma outra realidade, que ela vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com as suas sombras. Vai ter que olhar para dentro de você. Isso dói. Então muita gente não tem coragem de fazer. Muita gente deixa de lado. Não. Porque dói. Dói. Da dor física. Quando você se enxerga. Quando você olha para você e se enxerga na sua realidade. Então é isso aí. Vamos procurar viver na realidade conosco.
Nós não precisamos mostrar para os outros. Nós não precisamos falar para os outros, olha, eu mudei. Porque vão rir, vão até rir de você. São nas atitudes que você vai mostrando. E você vai seguindo um processo. Então é por aí. Muito obrigada e até a próxima.